Boa noite, meus queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, Para juntos estudarmos sobre o que precisamos saber. Essa é a nossa série, o que precisamos saber, que agora estamos analisando o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Cristo. E nós já vimos 7 coisas importantes sobre Jesus. E você que está chegando agora, por exemplo, se não participou das aulas e ainda não viu nos vídeos, então é só visitar o nosso canal, que está lá todos os vídeos das aulas anteriores, ok? Porque hoje, na nossa oitava aula, nós vamos estudar sobre o que precisamos saber sobre a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, ok? Então vamos lá, queridos. E o texto que servirá de base para o nosso estudo de hoje será no livro de Hebreus, no capítulo 7, do verso 4 até o capítulo 10, verso 24. Mas por que eu escolhi o livro de Hebreus? Eu escolhi justamente porque o tema do livro de Hebreus é a supremacia de Cristo, é a superioridade de Cristo, aonde mostra Cristo sendo superior aos profetas, superior aos anjos, superior ao grande servo Moisés, superior a Arão e a todos os sacerdotes. Cristo é superior aos sacrifícios e tudo que existe, afinal de contas, para Hebreus, tudo isso era sombra de Cristo. Só para você ter uma ideia, querido, a palavra superior vai aparecer em Hebreus 13 vezes, ok? Tudo bem? Então, só para você ter uma ideia aí como o livro é. Então, mas antes da gente entrar no texto escolhido, deixa eu mostrar algumas coisas importantes sobre o livro de Hebreus, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que devemos saber é que a carta aos Hebreus é o melhor comentário do Velho Testamento. Na verdade, Hebreus é uma explicação do que aconteceu antes e depois de Jesus. É como se o autor de Hebreus fizesse isso. E eu criei aqui um quadro para você ter esse entendimento. Então veja o quadro. Então olha só. Então no Velho Testamento você tem a profecia, que é a introdução, e no Novo Testamento você tem o cumprimento. Então se expande a coisa, se desenvolve a coisa, onde Jesus é o ápice do que nós chamamos de revelação progressiva. Ok? Então no Velho Testamento tudo é sombra, tudo é tipo, tudo é figura, tudo é modelo, tudo aponta. E agora, no Novo Testamento, o real chega. E quando o real chega, a sombra desaparece. Ok? É por isso que no Velho Testamento nós temos os sacrifícios de animais. Agora, depois de Cristo, no Novo Testamento, nós não temos mais sacrifício de animais, porque Cristo tomou o lugar no sacrifício. No Velho Testamento existiam os mediadores que apontavam para Cristo ou representavam Cristo. Cristo agora é o único mediador, porque ele é superior a todos os que vieram antes, ok? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender de Hebreus. A segunda coisa que devemos entender, queridos, é que a carta está sendo escrita porque tem alguns irmãos querendo voltar às práticas judaizantes ou do judaísmo. E o autor de Hebreus vai mostrar que o que eles têm agora em Cristo e Cristo é superior ao que eles tinham antes no judaísmo. Então veja o que o autor faz. E eu coloquei mais uma vez aqui uma ideia para você ter um entendimento. Então, olha só, ele pega o sistema judaico,
onde existiam os mediadores, e traça isso. Então, olha só. Então, primeiro, no capítulo 1, de verso 1 a 3, tem os mediadores. Tem o profeta, que é o mediador entre Deus e o homem, ok? Então, entre Deus e o homem, nós temos o mediador, que é o profeta. Tudo bem? Também vai ter os mediadores, que são os anjos. Por isso que de vez em quando também são os anjos que traz a palavra de Deus aos homens, lembra disso? Então, entre Deus e os homens também tinha um mediador, que era anjos. Depois temos os sacerdotes. Então, entre o homem e Deus, agora quem é o mediador é o sacerdote. Tudo bem? E também eram os mediadores no sacrifício. O sacrifício de animais também tinha os mediadores, que era o próprio animal, que era exatamente isso. O animal morria no seu lugar. Então, nesse aspecto, ele estava te mediando, ele estava tomando o seu lugar. Ok? Agora, o que ele vai mostrar para a gente, o autor? Que a nova aliança é superior à velha. Então, o autor vai provar a supremacia de Cristo, dizendo o seguinte: agora, com a chegada de Jesus, então Jesus é superior aos profetas. Então, o profeta sai de cena. É por isso que no capítulo 1, verso de 1 a 13, ele vai dizer, olha, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, ok? Então é o Filho que revela o Pai, é o Filho que faz conhecido a vontade do Pai. Muito bem? Então agora ele toma o lugar do profeta. Então agora entre Deus e o homem, o mediador é Jesus, porque Jesus toma o lugar do profeta. Ok. Jesus também é superior aos anjos. Por isso que aí ele vai trabalhar essa questão de que os anjos vêm, né, para servir, mas também nenhum anjo disse me sirva, mas ele serve o Senhor. Ok? Então entre eu e Deus, eu não preciso mais de um anjo vir me dizer, porque eu já tenho Jesus. Também Jesus é superior aos sacerdotes, ok? E agora a gente vai ver isso. Então agora não existe mais um sacerdote humano para me mediar, até porque eu fui feito em Cristo sacerdote. E sacerdote real, ok? E Jesus também é superior ao sacrifício de animais. Então eu não preciso mais matar um cordeirinho. O cordeirinho agora é Jesus, ou o cordeiro lá apontava para Jesus. É por isso que João, quando viu Jesus, disse: eis o cordeiro. Então agora quem toma o lugar no sacrifício no meu lugar é Jesus, porque Jesus é superior. Muito bem, portanto, o autor de Hebreus vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, porque Jesus é o divino sacerdote, o sacerdote redentor, o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno. Na verdade, Jesus é o sumo sacerdote, e essa é a mensagem triunfal da carta de Hebreus. Isso está no capítulo 8, verso de número 1. Então vejamos agora como Jesus é superior ao sacerdócio. Ou vejamos a superioridade do sacerdócio de Jesus, ok? Porque ele já provou que Jesus é superior aos profetas, aos anjos e tudo mais no capítulo 1, ok? Capítulo 2 e tudo bem. E agora nós vamos exatamente para Hebreus, capítulo 7. Mas antes, queridos, vejam uma coisa interessante. Ainda isso é importante a gente entender, para a gente entender o raciocínio aqui do autor. Muito bem, então no Velho Testamento, preste atenção nisso. Os sacrifícios são o centro do culto. Então não existe culto sem sacrifício. Segundo, as ofertas são chamadas de sacrifícios, porque todas elas eram trazidas ao altar e eram queimadas, eram sacrificadas, por isso chama-se de sacrifício. Ok? Terceiro, existia o sacrifício pelos pecados e os sacrifícios pela culpa. Esse sacrifício era obrigatório e era oferecida pelo sacerdote ou por meio do sacerdote ou de um sacerdote ou do sumo sacerdote. Agora, o autor de Hebreu vai mostrar que Jesus é superior ao sacerdote e superior ao sacrifício.
Então veja como é que o autor vai desenrolar essa questão no livro. Então ele vai fazer, e aqui eu vou mostrar um paralelo, né? Ele traça um paralelo de semelhança entre os dois, ok? Tanto do sacerdote como do sacrifício, e ele apresenta Jesus como superior, ok? Então, de um lado ele faz uma semelhança e depois ele apresenta Jesus como superior. Então, veja bem, eu criei aqui uns quadrinhos para a gente entender. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a semelhança, primeiro nós vamos ver a semelhança entre Jesus e o sacerdote. Então, de um lado está o sacerdote, do outro está Jesus. Então, vamos lá. Então, o sacerdote, primeiro, ele deve ser constituído por Deus. Então, nenhum sacerdote se autodizia que era sacerdote. Ele tinha que ser constituído por Deus, tanto é que eles tinham que ser da linhagem dos levitas, porque foi aquela linhagem que Deus escolheu para ser o sacerdote. Ok? Do lado de Jesus, o autor de Hebreu diz que Jesus foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Capítulo 5, verso 5 e o verso 10. Do lado do sacerdote, o sacerdote deve ser tomado dentre os homens para ser o representante do homem. Aí você vai ver que o autor de Hebreu diz que Jesus era semelhante aos seus irmãos. Muito bem, vamos para frente. O sacerdote, ele agia no interesse dos homens, nas coisas pertencentes a Deus. Então, qualquer coisa que você, como uma pessoa humana, queria mexer com Deus ou falar com Deus, você precisava do sacerdote para te mediar. Agora, olha só, Jesus é o mediador entre os homens e Deus. É ele que leva o homem à presença de Deus. É por causa de Cristo. Ok? Mais uma semelhança. O sacerdote oferece sacrifício pelos pecados dos homens. Jesus também oferece sacrifício pelos pecados dos homens, mas agora ele oferece-se a si mesmo. E é nisso que ele é superior ao sacerdote humano. O sacerdote faz intercessão por aquele que vem até ele. Ok? Isso é interessante. Que ele intercede. Então, para ele interceder por você, você tem que vir até ele. Trazer o seu sacrifício, a sua oferta lá, que era um animal, que era sacrificado, para que ele fizesse a intercessão por você. Muito bem. E agora, Jesus é ele que intercede pelos seus. Hebreus 7:25 vai dizer isso. Agora veja a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes. Então olha só, mais uma vez o paralelo. Então do lado está o sacerdote, do lado está Jesus. Então do lado do sacerdote, o sacerdote exercia apenas um ofício temporal. Ok? Então quando chegava a idade dele lá para cessar, cessou, querido. Então, para continuar, tem que ser outro. Ele não pode continuar sendo, ok? Aí, o autor de Hebreu vai dizer, Jesus é superior porque ele tem um sacerdócio perpétuo. É para sempre. No sacerdote, como ele tinha um ofício temporal, por isso precisava de vários sacerdotes para continuar a função dele, de sacerdote. Jesus não. É só um e ele é sacerdote para sempre. Ok? Olha outra coisa que Jesus é superior ao sacerdote. Os sacerdotes, eles eram imperfeitos e culpáveis. Hebreus 7:26 diz que Jesus, ele é perfeito, sem culpa, sem mácula. Jesus é superior ao sacerdote, porque o sacerdote oferecia uma oferta pelo pecado, ok? Do outro. Então, o outro, e a pessoa tinha que trazer aquela oferta, e ele oferecia uma oferta pelo pecado. Jesus não, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos pecados, ok? Então, ele é ofertante e ele é a própria oferta, por isso que ele é superior. Outra coisa que Jesus é superior ao sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifício
primeiro por si mesmo e depois que ele tinha que oferecer pelo povo. Jesus não tem a necessidade de oferecer por si próprio, mas ele oferece só pelos outros. Mais uma vez, ele é superior. O sacerdote, ele oferecia ofertas várias vezes, todo ano. Trazia ali, ó. Já Jesus não, ele ofereceu uma única vez, uma única oferta. E é superior porque a oferta é ele mesmo. Ok? Jesus é superior porque o sacerdote oferecia oferta todo ano, né? Já adiantei aqui. Jesus oferece uma só vez e para sempre. E a dele vale para sempre. Uma vez que vale para sempre. Jesus é superior ao sacerdote, porque o sacerdote oferecia sangue alheio. Porque lembra que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Mas o sangue era ou do bodinho, ou do carneirinho, ou da pombinha. Ok? Então era um sangue alheio. Jesus é superior porque ele ofereceu o seu próprio sangue. Tá vendo? Hebreus 9, 14, capítulo 10, verso 19. Jesus é superior ao sacerdote porque o sacerdote era sombra, era figura, era tipo, como nós já falamos. E Jesus é o real, tanto da oferta como do ofertante. Ok? Então é nisso que ele é superior. E qual é a conclusão, então, de Hebreus, irmãos? A primeira conclusão é que os sacerdotes foram substituídos por Cristo, porque Cristo é o divino sacerdote, ele é o sacerdote redentor, ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacerdote eterno. Na verdade, Jesus é o sumo sacerdote. A segunda conclusão é que os sacrifícios do Velho Testamento também foram substituídos pelo único sacrifício perfeito de Jesus, até porque eles eram sombra também. Portanto, assim como os sacrifícios de louvores, de ações de graça, de cheiro suave, ou de aroma suave, como muitas vezes eram chamados, eram oferecidos a Deus por meio do sacerdote. Agora também deve ser oferecido a Deus sempre sacrifício de louvor por meio de Cristo. Ok? Agora tem uma diferença aqui interessante. Ó. Mas segundo o autor, irmãos, o sacrifício de louvor que eu e você temos que fazer é fazer o bem, é repartir com os outros o que você tem e é confessar a Jesus às outras pessoas. Hebreus 13, 15. Também Romano diz que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agora, depois de Cristo, é o nosso culto racional. Agora preste atenção nessa observação, porque agora o sacrifício é vivo e é você que tem que trazer. Lembra que lá o sacrifício era morto e alguém tomava o meu lugar. Agora não, o sacrifício de louvor que eu tenho que fazer sou eu mesmo, ou o meu sacrifício vivo é o meu culto, sou eu que tenho que prestar, ok? Então agora, irmãos, por causa do sacerdócio de Cristo, esse sacerdócio perfeito, para sempre, perpétuo, ok? Então, por causa disso, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25, vai dizer que nós podemos entrar sem medo na presença de Deus ou no trono de Deus, porque nós temos livre acesso ao trono do Pai. Agora nós podemos ter comunhão com o Pai, ok? No capítulo 4, 16 também vai dizer isso, e ele convida você. Segundo, nós temos o privilégio de nos aproximar de Deus, na certeza que Ele nos receberá, pois já fomos lavados e purificados no sangue de Cristo. Verso 22 diz isso. Por causa do sacerdócio de Cristo, irmãos, em terceiro lugar, podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida. Podemos até contar aos outros que a salvação é nossa, pois quem fez a promessa é fiel. É por isso que eu tenho que ter certeza da minha salvação. Ok? Em quarto, recebemos o privilégio, por causa do sacerdócio de Cristo,
de ajudar os outros, ou os outros como irmãos, porque nós somos agora da família de Deus, por isso devemos respeitar o outro, estimular o outro, estar junto do outro. Por isso não podemos deixar de congregar, não podemos descuidar dos nossos deveres, especialmente agora que o dia se aproxima, ou a volta de Cristo se aproxima. Portanto, não rejeite, querido, a superioridade de Jesus. Porque se você rejeitar Jesus e todas as coisas que Jesus fez por você, você estará perdido para sempre. Se você negligenciar o Senhor Jesus e a salvação que Ele alcançou por você, você não escapará, diz Hebreus capítulo 2, verso 3. Porque você vai cair nas mãos do Deus vivo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, capítulo 10, verso 31. Por isso, querido, não troque Jesus por coisas inferiores, como os irmãos de Hebreus estavam querendo fazer. Porque se você trocar, você estará fazendo um péssimo negócio. Porque você estará trocando o superior pelas coisas inferiores. Você estará trocando o melhor pelo menos importante. Então a exortação do autor de Hebreus, e tem muitas, é: não deixe de dar valor à supremacia de Cristo. E não esqueça, Jesus é superior aos profetas, é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes, é superior ao sacrifício e é superior a qualquer um ou a qualquer coisa nesse mundo. Por isso, o pedido que eu faço a Deus é que Deus nos ajude a entendermos que Jesus é superior, que Jesus é aquele que recebeu do Pai o nome que está acima de qualquer outro nome, porque Ele é superior a tudo e a todos. Que Deus nos ajude a entendermos isso, queridos. E na próxima aula, eu quero te convidar para a próxima aula, porque na próxima aula nós vamos estudar sobre a unicidade de Jesus. Então, na próxima aula, nós vamos exatamente ver o que nós precisamos saber sobre a unicidade de Cristo. Então, eu te espero na próxima quarta-feira, no nosso mesmo horário, às 19h30, e que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus.